canal da igreja, no campo, no YouTube, no Face. O YouTube é ADSMTV Oficial. Vocês vão depois estar acompanhando, acessando aí, dando sua curtidinha lá, né? Sendo um dos acompanhantes agora do canal. E daqui a pouco vocês vão ficar sendo vistos aí por muita gente lá fora. Vamos ver esse momento tão importante na vida dos irmãos. Meus irmãos, olha, em Atos dos Apóstolos, na palavra de Deus, no capítulo 8, nós temos um relato de um momento de um batismo nas águas. E a história de crença, de conversão, de decisão, de batismo, nós não usamos muito essa palavra sacramento, mas ela é cabível, né? O batismo é um sacramento, né? A Santa Ceia é um sacramento. A gente usa mais a expressão ordenança. Ordenança, né? Mas é a mesma coisa, sacramento e ordenança é a mesma coisa, só que a gente usa mais a palavra ordenança. Então, nós temos nesse texto sagrado um exemplo do batismo de eunuco, né? Do batismo de eunuco. Naqueles dias, a igreja foi perseguida, houve uma perseguição muito grande por parte dos judeus contra a igreja, e muitos irmãos foram dispersos, foram obrigados a sair de Jerusalém, até porque era uma ordenança de Jesus, um mandamento de Jesus, que eles apenas começariam por Jerusalém, mas deveriam ir até Samaria, Judéia, até os confins da terra. Mas os discípulos, a igreja estava muito acomodada em Jerusalém, e o Senhor permitiu essa perseguição contra a igreja, e eles foram dispersos, eles saíram das mais diferentes localidades, pelas regiões daquela época, e na proporção que eles iam, os crentes, irmãos, eles pregavam o Evangelho, eles anunciavam a Cristo, não é? Porque para nós termos conversões é preciso que a igreja pregue. É por isso que a igreja fale do amor de Deus, fale do santo Evangelho de Jesus. Então eles pregavam, e diz a Bíblia aqui, especialmente Filipe, diz, e lhes pregava a Cristo. Então nós ganhamos almas pregando a Cristo, anunciando a Cristo, né? Então a mensagem da igreja deve ser uma mensagem cristocêntrica, mostrando Jesus Cristo, falando de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Nunca pregue outra coisa, pregue Cristo, anuncie Cristo, e veremos vidas serem convertidas. Amém? Temos que pregar a Cristo, anunciar a Cristo Jesus, nosso Senhor. E, meus irmãos, na proporção que Filipe pregava, coisas sobrenaturais também aconteciam, né? Porque o sobrenatural acompanha e deve acompanhar a pregação do Evangelho. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ele disse, estes sinais acompanharão a pregação com a crença. Então havia ali, meus irmãos, coisas sobrenaturais. Espíritos imundos saíam das pessoas, né? Milagres, curas aconteciam. Um feiticeiro, o nome de Simão, que exercera naquela cidade bruxaria, feitiço, ficou também impactado
por ver coisa tão grande por parte de Deus através de Filipe, e ele quis crer, mas foi uma crença que não foi genuína, né? E de modo, meus irmãos, que Filipe está pregando o Evangelho e de repente ele está ali em Samaria, e quando chega no versículo 26, o anjo do Senhor fala com ele, dizendo que ele se levantasse e fosse para a direção sul, né? Lá para o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, o lugar que estava deserto, e Filipe obedeceu. Então, quando nós obedecemos, as coisas favorecem para nós, né? A obediência traz muito favor de Deus para nós. Então é muito importante na vida do cristão a obediência a Cristo Jesus, a obediência aos princípios da palavra de Deus, a obediência à liderança, a obediência à doutrina da igreja, né? As normas da igreja, como instituição local. É muito importante quando nós obedecemos. E os irmãos estão dispostos, né, a obedecer. Vocês têm sido instruídos, têm passado por um processo de discipulado, tanto os daqui como lá da Lagoa Nova, né? Então não há muita necessidade da gente imprensar mais, né? Porque vocês já estão sendo bem ensinados, porque diz que numa profissão de fé foi dito muito que os irmãos não podiam fazer. Diz que o pastor disse muita coisa. Irmão, não pode isso, não pode aquilo, disse não pode, não pode, não pode. Aí disse que estava acontecendo, irmão, uma safra de cajarana muito grande. Aí um irmão se levantou e disse: pastor, eu posso chupar uma cajarana? Tu está sendo proibida? Meu Deus do céu, né? Porque, meus irmãos, a obediência, ela nos leva a obedecer, né? E automaticamente, quando você obedece, você já vai não fazendo coisas que não é para fazer, né? Então a obediência é importante. Então Filipe obedeceu a ordem do Senhor, que era ir de encontro a um cidadão eunuco, né? Lá da Etiópia, né? Ele voltava da festa em Jerusalém. Ele estava lendo o capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Mas Deus viu que aquele homem não estava entendendo o que lia. E aquela alma, aquela vida tão preciosa para Jesus teve todo o interesse de alcançá-lo, né? Porque ninguém tem mais interesse pela nossa salvação do que Deus. E a verdade é que Ele nos amou de uma tal maneira que nos deu o seu Filho Jesus, para que nele crescemos, né? Para não perecer, mas para termos a vida eterna. Então, o mais interessado pela sua salvação, primeiro do que você, é Deus. Amém? E não foi primeiramente nós que encontramos Jesus, foi Ele que nos encontrou, né? Então, a salvação, ela não é da terra para o céu, ela é do céu para a terra, né? Ela veio de lá para nós. Então, valorize essa grande dádiva que é a salvação. O que é a salvação, pastor? É o perdão dos pecados, é ter o nosso nome escrito no livro da vida, é um dia ir para o céu e vivermos eternamente com Jesus no céu, né? Isso é salvação. E o escritor aos Hebreus diz: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? A salvação não é pequena, ela é grande, né? Porque a salvação nos livra não só deste presente século pecaminoso, mas a salvação, ela nos livra do inferno, e a salvação nos proporciona uma eternidade com Deus, uma eternidade de tanta coisa boa que a nossa mente humana, ela não pode descrever, né? O que está reservado, preparado de benesses para nós. Então não negligencie, segure, administre bem essa salvação
que Deus lhe deu, meu irmão, minha irmã. Amém? No caminho da obediência, não é? A palavra de Deus, alimentando sempre sua fé, sua crença, dentro dos trabalhos que a igreja proporciona, para o crente se sentir a cada dia mais, se sentir bem, se sentir fortalecido, frequentando a igreja, contribuindo para o sustento da obra do Senhor. Isso é importante. Outra coisa importante para nós nesse texto é que depois que Filipe esclareceu ao eunuco realmente o que ele estava lendo da Escritura, porque Filipe disse: entendes tu que lê? Diz: como é que eu vou entender se não há quem explique, né? Aí Filipe começou a explicar que o eunuco estava lendo não era a respeito do profeta, mas era concernente a Jesus Cristo. E ele começou a falar e a explicar que aquele servo que sofreu, que passou por tudo que está escrito no capítulo 53 do livro de Isaías, é Jesus. E assim ele falando de Jesus, meus irmãos, o eunuco teve a mente aberta, esclarecida, né? Creu de tal forma que na caminhada o eunuco vê a água, né? Conforme diz aí o versículo 36 do capítulo 8 de Atos. Eles indo naquela caminhada chegaram em uma certa altura do caminho que havia água, e o eunuco disse: e aqui água, o que é que impede que eu seja batizado? Então é importante também aqui que para o cristão ele tem um desejo de querer se batizar, não é? Ele tem um desejo de querer se batizar, porque o batismo não salva, mas identifica quem é salvo. Porque se o crente é salvo, por que ele não quer se batizar? Eu conheço pessoas na igreja, crente, com mais de 40 anos, que ainda não tiveram desejo de se batizar. Então isso é muito perigoso, né? Isso pode ter realmente uma explicação que essa pessoa ainda não tem convicção de salvação. Porque o crente salvo em Jesus, ele está disposto a obedecer tudo que Jesus ordenou. Você veja que o texto lido diz: ensinando a guardar umas coisas e outras não, né? Mas ensinando a guardar todas as coisas. Então o crente salvo em Jesus, ele está tão salvo, irmão, é tão forte a crença dele, a fé dele. O que é que vai impedir dele crer? O que é que vai impedir dele obedecer? Nada. Ele está disposto realmente a cumprir com tudo que há na palavra de Deus. Então é preciso que haja um desejo, né? Ninguém aqui é forçado. Os irmãos creram, foram ensinados, e nasceu esse desejo de se batizar, né? E chegar ao batismo nas águas, como foi o caso aqui do eunuco. Agora, não é importante só a obediência, só o desejo, mas é importante a crença, né? Porque Filipe disse: não, se tu crer de todo o coração, você pode, não é? Amém? Porque o eunuco perguntou: aqui tem água, eu desejo ser batizado, alguma coisa que lhe impeça? Aí Filipe disse: não, se você crer de todo o coração, você pode, né? Porque tem que crer de todo o coração. E o coração aqui não está falando do órgão muscular, não. O coração aqui está falando do nosso homem interior, da nossa mente, da nossa capacidade de raciocinar, de crer, de pensar, né? Da nossa volição, da nossa vontade, do nosso intelecto, né? Está falando do nosso racional. Amém, meus irmãos? Aí o interessante, meus irmãos, é que o eunuco, ele dá evidência da sua crença, porque Filipe disse assim: se tu crê de todo o teu coração. Agora, crê em quê? Crê em quem? Aí o eunuco responde: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Porque o eunuco poderia ter dito, a essa altura poderia ter dito: mas crê em quê? Crê em quem?
Não, mas ele externa logo a evidência da sua salvação, da sua crença, como está bem acentuada, bem pontuada em Jesus. Ele diz: eu creio. Não foi Filipe que respondeu por ele. Filipe apenas disse, fez uma afirmativa. É importante que você creia de todo o coração. Aí a resposta do eunuco: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Porque quem crê de todo o coração e quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, está justamente credenciado para toda boa obra de Deus na vida dele, na vida dela. Porque crê de todo o coração e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, também, irmão, se classifica naquilo que Jesus falou. Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então está no mesmo, não é? Então é crer em Jesus como diz a Escritura. Não é crer em Jesus como fulano diz, como a gente imagina, não. É como diz a Escritura. Se alguém lhe prega, se alguém lhe ensina, não é, como a Escritura, então essa é a crença que a gente deve ter. Se você crê conforme a Escritura, então é assim que a gente deve crer. É como diz a Escritura. Amém? Eu creio no que o pastor fala, porque ele fala conforme a Escritura, né? Conforme a Escritura. Amém? O que é a Escritura? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, obediência, desejo de se batizar, crença conforme a Escritura, conforme a doutrina da palavra do Senhor, os ensinamentos, os princípios estabelecidos na Bíblia. E uma outra coisa que eu vejo aqui no eunuco é a sua convicção depois do batismo. Porque a crença, a convicção tem que ser antes do batismo, durante o batismo e depois. Não é? Por quê, pastor? Eu já batizei pessoas que a última vez que eu vi ele foi no dia do batismo. Uma jovem não perdia os cultos, mas no dia que se batizou, você acabou, desapareceu, não é? Porque a salvação não está no batismo. A gente se batiza não é porque vamos se salvar, a gente se batiza porque a gente já é salvo. Não é, você não vai se batizar para ser, você vai se batizar porque você já é. Amém? Você já é. Amém? 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 Então tem que ter convicção. Então onde é que você vê aqui a convicção do eunuco? No versículo 39. Porque depois do batismo aconteceu algo sobrenatural. Algo que o eunuco nem Filipe esperava. É que quando eles subiram da água, Filipe batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vão sair da água, Filipe: ô meu irmão, Pai do Senhor, né? Ô rapaz, que coisa boa, meus parabéns. Aí de repente Filipe desapareceu. O Espírito Santo arrebatou Filipe. Deu de um lado para outro. Filipe não estava mais. Amém? O eunuco, irmão, ficou triste, se desviou, não é? Não. Diz o texto aí, olha: e quando eles subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais, e ele prosseguiu o seu caminho regozijando. Amém? Então tem que ter convicção. Convicção antes, durante e depois. Amém? Independente do que vier aí pela frente, coisa boa, coisa ruim, frustração, decepção, não desista. Continue, porque você sabe em quem tem crido. Você crê em Jesus, né? Você não creu. O eunuco não creu em Filipe, ele creu em Jesus. Né? Às vezes tem gente que se batiza e não, o pastor foi embora. Não vou mais para a igreja, não, o pastor foi embora. Né? Mas aquele pastor que foi embora, um dia ele vai para o céu. E se você desistir,
Não vai chegar lá. Né? Aquele pastor que foi embora, foi transferido, né? Mesmo que você não esteja convivendo com ele mais, mas um dia vamos se encontrar no céu, você continuando o caminho feliz com Jesus, né? Amém, meu irmão? Então, independente do que vier, alguma decepção, alguma coisa que venha a existir, meu irmão, minha irmã, continue firme, continue convicto, continue convicta, crendo alegremente no Senhor, porque a salvação, ela produz uma alegria na gente, né? Quando você lê aqui no versículo, por exemplo, 5, versículo 5, né? Filipe pregava a Cristo, né? E no versículo 9 diz: e havia grande alegria naquela cidade. Então os crentes eram tão alegres com o que Deus estava fazendo na vida deles, que a maior notícia da cidade era a igreja, né? Muito bom quando a igreja na cidade ela faz a diferença. Muito importante. A maior pregação é a nossa vida, é o nosso bom testemunho, né? Nosso bom testemunho é a nossa maior pregação para uma cidade, é o nosso bom testemunho, né? Então, o nosso bom testemunho em casa, o nosso bom testemunho no trabalho, na escola, na vizinhança, na igreja, o nosso bom testemunho é a maior pregação que uma cidade pode ver. Amém? Então, as conversões eram tão fortes, eram tão genuínas, as evidências se mostravam de uma maneira tão forte que a cidade de Samaria ficou impactada com o que Deus estava fazendo. Glória a Deus. Então, que como igreja